aulas de ciências e uma aula de inglês. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre como pode se medir o tempo. Hoje nós usamos relógio para medir o tempo. Mas antigamente, como fazia-se para medir o tempo? Existia calendário? Como as pessoas utilizavam os instrumentos de observação para medir o tempo? Então, vem comigo! Meus amores, quem não tem a folhinha de atividades de ciências, preste atenção que eu vou ler para vocês. Olá, alunos! Já aprendemos algumas coisas sobre o nosso universo, certo? Conhecemos um pouco sobre os planetas e suas posições no sistema solar. E hoje vamos aprofundar ainda mais nossas aprendizagens, falando sobre os ciclos diários e os corpos celestes. Você sabia que os povos antigos usavam algumas formas bem interessantes de controlar a passagem do tempo? Não existia relógio, muito menos calendário, da forma como conhecemos. Mas afinal, como será que eles sabiam qual o momento do dia que estavam vivendo? Vamos recorrer à história para descobrirmos. Os registros históricos mostram que a primeira forma de identificar o período do dia era a posição do Sol. A sombra formada em relação a um objeto na superfície da Terra. Primeiramente, a observação era pela própria sombra do homem, até que se percebeu que uma vareta fincada na Terra proporcionava o mesmo efeito, ou seja, conforme a posição do Sol e a sombra causada pela vareta, era possível estabelecer o momento do dia no qual se estava. Nos períodos da manhã e no fim da tarde, a sombra era mais longa e, exatamente ao meio-dia, ficava bem curtinha. Esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição do tempo. Surgiu há 1500 anos antes de Cristo. O mais antigo que se tem registro, chamado de relógio do Sol ou gnomon. Então, observem essa imagem. Vamos ver o coqueiro em relação à sua sombra. De manhã, ela fica do lado direito. Ao meio-dia, fica bem de frente, bem no centro. E à tarde, a sombra fica do lado esquerdo. Vamos conhecer alguns instrumentos usados para contar o tempo no decorrer da história? Então, prestem atenção. Relógio de Sol. Ele mede a passagem do tempo pela observação da posição do Sol. Clepsidra, ou relógio da água. Trata-se de um dispositivo movido a água que funciona por gravidade, mesmo princípio da ampulheta. Relógio de areia. É feito por duas âmbulas e um pequeno orifício com uma certa quantidade de areia, cuja passagem de um âmbulo ao outro serve para marcar o tempo. Relógio de vela. É uma vela normal, demarcada pela velocidade de queima da vela. Agora, vamos fazer as atividades de hoje. Mas antes,
tem que colocar a data de hoje. Prestem bem atenção aqui, olha, no rodapé e marquem a data aí na folhinha de vocês ou no caderno. Então, quem não tem a folhinha, peça ajuda e copia lá no caderno. 1. Caso não tenha relógio e o sol estiver na parte mais alta do céu, qual seria o horário aproximadamente de acordo com as imagens? 2. Qual foi o primeiro instrumento de medição do tempo surgido há 1500 anos antes de Cristo? 3. Cite 2 instrumentos usados para contar o tempo no decorrer da história. 4. Qual forma de medir o tempo vocês utilizam em sua casa? 5. O dia tem 24 horas. Precisamos fazer tanta coisa. Para isso, precisamos de uma rotina. E como é a sua rotina? Lembrando que devemos ter hora de dormir, hora de brincar, de estudar. Agora, organize a sua rotina na tabela abaixo ou faça em seu caderno. Então, prestem atenção nessa tabela de rotina. Então, vocês vão escrever aqui, ó, rotina diária. Vocês colocam o nome de vocês, porque é a rotina de vocês. Que hora que vocês acordam? Eu acordo 8 horas da manhã. Então, 6 horas e 7 horas da manhã eu estarei dormindo ainda, se eu acordo às 8, né? Que hora que você toma o café da manhã? O que você faz depois que toma o café da manhã? Qual é o horário do seu almoço? Qual é o horário que vocês assistem televisão, brincam, fazem as atividades da escola? Qual é o horário que vocês vão dormir? Então, façam a rotina de vocês aqui nesse cronograma, nessa tabela de rotina. Meu Deus, eu fiquei cansada só de ver essa tabela de rotina. Hora de acordar, hora de dormir, a hora de almoçar, de jantar, tomar café da manhã, da tarde, hora de brincar, assistir televisão, fazer as atividades. Essas rotinas é bom ser sempre no mesmo horário para que nós conseguimos fazer tudo que está na tabela. Depois que vocês terminarem todas as atividades, não esqueçam, tira uma fotinho e manda para mim, que eu estou aqui esperando. Beijos, meus amores, até amanhã.